Olá, olá pessoal, estamos ao vivo. Hoje a gente vai ter uma live com a convidada, a Victoria Munhoz. Victoria. Vou até perguntar para ela como que pronuncia direitinho. A gente vai bater um papo hoje sobre apometria cabalística. A gente deixou algumas perguntas separadas, eu vou até colocar aqui também do lado para não perder as perguntas. Pronto. E já já ela tá entrando, já já a gente vai liberar ela entrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, eu vou explicar uma coisa rapidinho. Recentemente está tendo umas instabilidades, tanto no Facebook como no Instagram. Me parece que a empresa Meta, que está por trás, né, do Instagram, eles estão aos poucos colocando um algoritmo de inteligência artificial. A gente recebeu uma notificação, inclusive, que eles vão utilizar, inclusive, parte do material, do conteúdo do Instagram e do Facebook para alimentar a inteligência artificial deles, tá? Então, é um pouco complicado essa questão de direitos autorais, né? Direito de imagem, direito intelectual, uma série de coisas. Então, tem todo um processo que a gente teve que fazer para pedir que a Vitória já está entrando, gente, tá? Para alimentar a inteligência artificial dela, a gente não sabe qual que é o propósito dessa inteligência direito, porque na notificação eles não avisam. Boa noite, boa noite. Você está conseguindo me ver? Opa! Tá me escutando bem? Tô conseguindo te agora carregou a imagem. Tá conseguindo me ver? Perfeito. Tudo bom contigo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu ia comentar, eu vi que tu estava explicando sobre a notificação, eu vi que veio a notificação, mas não aparece ali na barra dos stories, né? Aí eu tive que entrar no teu perfil mesmo. Sim, isso, fica tranquilo. Então, só terminando rapidinho, né? Isso é uma coisa que diz respeito a todos nós que produzimos imagens e conteúdo no Instagram, tá? A Meta decidiu que vai pegar todo o conteúdo que todos nós produzimos e vai utilizar esse conteúdo para alimentar a inteligência artificial deles. E eles não falam como que a inteligência artificial vai ser utilizada e eles não entram em detalhes sobre o algoritmo. Então, recentemente a gente tem uma configuração lá que tem uns passos bem complicados, que você tem que clicar em vários menus lá e tal, e a gente mandou um e-mail lá para eles e pediu que eles não utilizassem nossas imagens para alimentar a inteligência artificial deles. Eu citei até uma lei lá de direito autoral e tal. Bom, desde que isso aconteceu, o meu microfone tem cortado nas lives, tem falhado. Não sei se tem alguma coisa a ver com relação a isso ou não. Então eu peço, por gentileza, todos que estiverem assistindo, comentem com a gente se o nosso microfone meio e da convidada estiver cortando, falando alguma coisa, porque o Instagram tá meio que sabotando aí o rolê. Tá. É isso. Desculpa. Boa noite a todos. A gente vai fazer algumas perguntas para nossa convidada, Victoria Munhoz. Ela trabalha com apometria cabalística. Eu perguntei para algumas pessoas que eu conheço perguntas que eu poderia fazer para ti. E a pergunta 4 e a pergunta 5 foi como se fosse um resumo de algumas das perguntas ali. Espero que você não tenha ficado achando tanto estranho e tudo mais, porque eu não conheço muito esse universo da cabala, tá bom? Tranquilo. Eu vou pedir para o pessoal também, como não entrou a notificação ali, não sei se o pessoal está recebendo, para encaminhar aí as lives, porque se não está entrando a notificação, aí o pessoal acaba não vendo, né, que entrou ao vivo ali. Pelo menos para mim, eu tive que entrar no teu perfil para acessar a live, eu não apareceu para mim ali, se você olha na barra de stories, né? Então, mas enfim, vamos lá, né? Fica tranquilo. Eu acho que tem a ver com essa sabotagem aí que eu comentei, que acho que eles não ficaram muito felizes quando eu pedi que eles não utilizassem meu conteúdo, porque eu não sei para que eles vão utilizar. Então claro. eu mandei lá. Mas vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos. Conta um pouco da tua história, como que você entrou em contato a primeira vez com as terapias holísticas,
Foi algum chamado da espiritualidade? Não foi? Você já frequentava alguma casa espírita? Ou você teve realmente esse chamado? Conta pra gente como que foi esse contato. Então, especificamente para trabalhar com terapias holísticas, foi, na verdade, uma ordem, né? Uma obrigação, basicamente, porque querer mesmo eu não queria. Mas, né, chega um momento que você não tem que querer, você tem que ir ou você tem que ir, senão eles trancam todos os teus caminhos, basicamente isso. Então, Uriel, eu já tinha contato, né? Uma história que eu conto sempre ali para os meus alunos que estão mais acostumados. Eu tinha contato desde muito criança, assim, com as religiões de uma forma geral. Então, pela minha parte paterna, a minha avó era da Umbanda e a minha avó ela tinha até uma casinha de Exu dentro do pátio dela. E eu vi ela incorporar a pombagira desde os meus 3 anos de idade, né? E diversas linhas, assim. Então, o meu avô paterno, o meu pai fizeram parte da estrutura da maçonaria, da Rosa Cruz. Por parte materna, a estrutura da minha mãe vem muito do catolicismo, então, diversas linhas diferentes, né? Então, desde muito cedo, eu estive em contato com a espiritualidade através das religiões, mas não de uma forma dogmática, né? Então eu frequentava, minha mãe me levava para tomar passe em centro espírita, via minha avó incorporando, a minha outra avó eu ia na igreja com ela, então eu nunca tive essa questão de seguir uma religião. Então eu sempre tive esse contato desde muito cedo com várias religiões e várias estruturas, né? E então, desde criança eu lembro que eu subia no terraço da casa da minha avó para olhar para as estrelas e eu já não me sentia parte desse mundo, né? E eu sentia falta de um lugar que eu não sabia muito bem aonde que era. Com o tempo passando ali, eu nunca pensei em trabalhar com terapias holísticas nem nada disso. Na verdade, o mais próximo que eu pensei foi a psicologia. Antes de eu me formar no colégio, eu lembro que eu trabalhava, era jovem aprendiz desde os 15 anos, e eu passava na frente de um centro de reabilitação, que era basicamente um hospício, né? E eu tinha muita curiosidade para entender o que tinha lá dentro. Eu queria fazer psicologia porque eu queria trabalhar no hospício, basicamente isso, né? As pessoas me chamavam de louca. Só que a minha família ela não tinha condições financeiras, era muito pobre, muito humilde. Então eu tive que escolher uma profissão que me desse dinheiro. Então eu fui fazer ciências contábeis. Então eu passei na Federal, fiz ciências contábeis, cursei, me formei em ciências contábeis e trabalhei na área em multinacionais durante um tempo. E não pensava realmente em trabalhar com espiritualidade. Eu, em 2014, 2013 para 14 mais ou menos, eu tive um processo muito intenso de doença autoimune. Então, através da dor, né? E aí foi um momento que a minha vida... Ó, já estão me mandando aqui mensagem que não apareceu a live no Instagram, meus alunos. Enfim, vamos lá. Mandem, gente, quem está aí na live, mandem para quem vocês conhecem, porque eles não estão conseguindo acessar. Então, de 2013 para 2014, depois desse despertar através da dor e da doença, que realmente foi um momento que me paralisou, eu fui buscar, através da espiritualidade, entender o que estava acontecendo comigo e fui dar de cara com os cursos da Rometria, né? Os cursos do Rodrigo Romo. Até uma coisa que eu comentei esse final de semana com os meus alunos na Masterclass Orixá Exu foi que, curiosidade ou não, né, de coincidência ou não, a gente não tem nada, mas quando eu morava em Uruguaiana, que é onde eu nasci, a minha avó tinha essa casinha de Umbanda, né? E aí, quando eu vim morar em Viamão, que é uma região metropolitana de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, a gente foi morar do lado de uma casa de Umbanda também, de um terreiro de Umbanda.
Quando eu me mudei para fazer faculdade para Porto Alegre, na esquina da minha casa tinha um centro de Umbanda, então sempre muito envolvida dentro desses processos, né? E o primeiro curso que eu fiz do Rodrigo foi o Orixá Reiki. Não foi nem o Cura Quântica Estelar, foi o Orixá Reiki. Na época não tinha essa questão de fazer o Cura Quântica antes. Então fiz o Orixá Reiki, depois fiz Cura Quântica Estelar, fiz Método On-Home. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade, eu fui inventar de atender a minha irmã, né, com a Cura Quântica Estelar. Só que na época eu era muito recente, assim, com as terapias. E eu atendi ela, não sabia direito fazer o processo, ela ficou ótima e eu fiquei toda ferrada. Então eu absorvi tudo que ela estava sentindo para mim. E aí eu falei, eu nunca mais vou atender na minha vida. Eu nunca mais boto a mão em ninguém, porque eu nunca mais quero sentir o que eu senti, né? E aí foi que eu nunca mais atendi mesmo, larguei, fiz o meu processo interno, segui fazendo os meus cursos. Como eu morava em Porto Alegre, próximo de um centro de Umbanda, fiz alguns cursos na parte de teologia da Umbanda, mediunidade, ervas, enfim. Fiz algumas outras estruturas ali de atendimentos com outras pessoas. Fui trabalhando o meu processo interno, né? Até que em 2020, com a pandemia, algumas coisas aconteceram que não estavam previstas, acho que para a maioria das pessoas, né? E aí foi que a minha equipe disse, chega, você tem que começar a fazer o seu trabalho, seu momento já chegou, você já se formou na faculdade, você já viveu o sistema, você já teve as suas experiências, agora você tem que ir para o teu caminho. E eu neguei, eu falei, não, nem pensar, não vou. Sim. E aí eu fiz um curso de coaching na época, eu falei, tá, então eu trabalho com desenvolvimento humano. Aí fiz curso de coaching, neurolinguística, inteligência emocional, várias dessas estruturas, né? E comecei a trabalhando com coaching e rapidamente saí do meu outro trabalho. Acho que foi uma questão de 2 ou 3 meses quando eu comecei a trabalhar com coaching. Eu botei uma meta ali, quando eu tiver X clientes, eu vou sair do meu trabalho. E aí eles me mandaram rapidamente os X clientes. Só que deu alguns meses e eles, de novo, você tem que trabalhar com as terapias, começa trabalhando com a Cura Quântica Estelar, com a Orixá Reiki, etc, né? E aí eu comecei a trabalhar com psicoterapia na época, então eu unia a parte espiritual com a parte emocional para os trabalhos, e depois isso foi se desenvolvendo e tal que é hoje, né? Mas durante esse meio tempo eu tive algumas catarses, eu quis voltar para o sistema, eu não quis continuar com as terapias, quis parar tudo e não vai voltar, e aí quando eu resolvi de fato assumir, não, ok, eu já entendi que é isso que eu tenho que fazer, aí os caminhos começaram a se desdobrar, porque eu parei de querer estar um pouco lá e um pouco cá e assumir de fato, né, o que eu vim fazer aqui. Então, a minha história com as terapias é basicamente essa. Eu nunca quis ser terapeuta, já quis ser psicóloga de um hospício, mas a vida ela se desdobra de uma forma que vai nos encaminhando para o processo, né? Sim. Eu acho que ainda dá tempo de fazer psicologia ainda, eu diria, mas eu já não tenho vontade. Entendi. Tem algumas similaridades com a minha também, com esse desenvolvimento meio... as pessoas acham que a gente fala sobre essa questão da expansão da consciência, espiritualidade, etc. Só que não é uma ascensão sempre ascendente, né? Tem altos e baixos o tempo inteiro. Eu quero comentar aqui, você comentou nos seus cursos, a minha esposa depois comentou comigo que estava interessada em fazer lá o seu curso do Exu, né? Só que a gente abriu nossos cursos, eu acho que ela vai fazer ainda depois. Ela está querendo assistir os vídeos lá. E, enfim, está bem corrido. Mas é isso. Vamos puxar um pouco para as outras perguntas antes que a gente comece a enveredar por outros assuntos. Como que foi esse seu processo de desenvolvimento, com a sua conexão com a sua mediunidade, né? Como que foi o processo de desenvolvimento da mediunidade ao longo dos estudos?
Conta um pouco pra gente. Então, tirando um pouco do misticismo, assim, e até do favoritismo que se tem em relação a médiums, canalizadores, porque muitas pessoas, inclusive conversando com alunos, têm uma ideia de que isso é algo distante, né? A mediunidade, que você já nasce, aí você nasce como entrante ou com a mediunidade desdobrada e você acessa e conversa, e na verdade... Eu não sei o processo de outras pessoas, mas meu processo não foi dessa forma. Então, eu sempre bato na tecla com os meus alunos que se eu conseguir desenvolver a minha mediunidade, todo mundo consegue, porque eu não nasci com a mediunidade aberta. Né? Então, como eu te comentei, desde criança eu já tinha esse contato, eu já sabia que tinha algo além, eu já sentia, só que eu nunca fui incentivada a desenvolver a mediunidade. Né? Dentro de uma família... depois que a gente veio para Viamão, que aí eu tive mais contato com a minha ancestralidade materna, extremamente católica. Então, trazer esse assunto de mediunidade era um tabu imenso, né? Não se existia isso. Como assim você vai conversar com espíritos, né? Porque só existe céu e terra. Você morre ou vai para o céu ou vai para o inferno, na verdade, né? Então, não existe essa história. Assim. Então, quando a gente tem alguns desdobramentos mediúnicos, principalmente na infância, muitos de nós somos podados, não somos incentivados a desenvolver isso. E eu lembro vagamente de alguns momentos em que eu tive percepções, contatos, enfim, mas que aquilo não foi adiante, sabe? Não, isso aí é besteira, você não tá vendo nada, você não tá, sabe? Então eu acabei cortando a minha mediunidade, né? Só que um detalhe é que cortando de uma forma inconsciente. Sim. Por quê? Porque aquela mediunidade que a maioria das pessoas tem de início, que é a mediunidade empata, eu sempre tive e não soube lidar com essa mediunidade empata durante muito tempo da minha vida, né? Inclusive, a autoimune que eu desenvolvi tinha relação, porque eu absorvia muitas coisas ali do processo de outras pessoas, né? Então, na questão mediúnica, por não saber de fato que, amor, o teu laranjinha aí, o teu tigrinho. O meu daqui a pouco tá batendo na porta. Por não saber de fato lidar com essa mediunidade, né? E aí depois que eu comecei a fazer os cursos da arometria, buscar mais espiritualidade, eu passei a fazer um tratamento com uma terapeuta que a gente fazia sessões de projeção astral. E aí que eu descobri com essa terapeuta que eu tinha muita facilidade em me projetar. E aí eu tive vários acessos, várias conexões através da guiança ali dela, né? E continuei fazendo esses contatos, essas projeções ao longo do tempo ali e fui desenvolvendo mais essa parte. Só que depois que eu comecei a trabalhar com terapias, parece que existe um peso para quem começa a ser terapeuta holístico, que é esse peso que a gente sente de querer ajudar o outro de fato, não querer fazer cagada, querer fazer a coisa certa, saber se a gente... Quando a gente começa a estudar coisas mais profundas, a gente começa a entender que tem hologramas, que tem diversas coisas ali que às vezes você acessa e estão querendo te enganar, que tem diversas coisas que são a sua própria energia projetando. Então, eu, de novo, bloqueei a minha mediunidade quando eu comecei a trabalhar com terapias. Justamente por essa insegurança de fazer algo errado. E aí, o que eu fiz? Eu me muni de ferramentas, né? Então, eu me muni de tarô, me muni de pêndulo, de ferramentas que me auxiliassem a ter as certezas devido a essa insegurança. E durante um tempo, eu trabalhei muito com essas ferramentas. Até que um dia... até que um dia, foi principalmente depois ali do curso do Voronandek 1, da arometria, que aí na meditação eles me trouxeram várias informações, memórias, enfim. E aí eles falaram, você vai escrever um livro. E aí eu voltei do curso e comecei a escrever esse livro, eu comecei a canalizar símbolos, comecei o processo ali todo. Em determinado ponto da escrita desse livro, e aí começou a se desdobrar a mediunidade de canalização, né? Em determinado ponto da escrita desse livro, eles me falaram assim, você tem que largar as ferramentas e você tem que começar a acessar a informação através do seu campo sem as ferramentas.
Aí que eu comecei um trabalho mais direcionado com geometrias sagradas, com Merkaba, com outras estruturas, e a conexão começou a ficar bem mais afinada. E algo que eu notei muita diferença é depois que eu mudei diversos hábitos, principalmente a questão do detox, da alimentação, de todas essas estruturas. Então, contei toda essa história para o pessoal que está aqui entender que às vezes tem essa coisa assim de mas eu não nasci com a mediunidade aberta, eu não consigo acessar, eu não consigo desenvolver. E o que eu mais aprendi durante esse processo? O que mais nos atrapalha é a nossa mente. A mente mente. A mente cria hologramas. A mente cria situações que não existem. Então, o nosso maior desafio é se conectar com o campo do sentir. É se conectar com aquele primeiro pulso, aquela primeira sensação, aquela primeira informação que vem. E cada vez mais se desdobrar para que essa informação ela crie mais forma na nossa vida. Só que quando a gente leva a mente racional, que quer questionar, que quer trazer várias coisas ali, a gente barra esse campo mediúnico. Então, sim, existem formas, técnicas, entender o seu tipo de mediunidade, enfim. Só que também é um processo. É como treinar numa academia. Você não vai criar músculo da noite para o dia se você é um frango, se você nunca treinou, se você não se alimenta bem. Você vai ter que fazer um processo ali de construção e trabalhar principalmente os seus medos e bloqueios no desenvolvimento da mediunidade, porque todos nós conseguimos acessar, né? Então, foi basicamente dessa forma. Hoje, eu consigo me comunicar de uma forma muito mais direta, né, com a galera, canalizar, enfim, trazer as informações. Mas justamente porque chegou um momento que eu precisei trabalhar muito esses medos, bloqueios e inseguranças para que isso se desenvolvesse na minha vida. Desculpa te interromper rapidinho. Eu comentei exatamente isso numa sessão hoje. Eu atendo com psicanálise também. E aí, um terapeuta holístico me procurou e a gente bateu um papo, aí ele se interessou em ser atendido. Eu atendo com psicanálise humanista. Não é uma abordagem freudiana, não é lacaniana, não é uma abordagem mais conservadora nesse sentido, né? É uma abordagem um pouco mais recente, ali do final da década de 50, início da década de 60. E aí, e ele tem essa característica assim, de racionalizar tudo, né? E aí eu falei assim para ele, cara, mas quando que você tem tempo de você limpar a mente, deixar a mente vazia de pensamentos? Aí ele falou, eu nunca faço isso, porque minha mente está sempre pensando. Aí eu falei, então, se o tempo inteiro você está emitindo forma pensamento, forma sentimento, forma emoção, como que tu vai limpar a tua mente para tu conseguir ouvir teu próprio guia? Perfeito. Tu tá preso nesses processos de racionalização, entende? Então, foi um pouco que a gente acabou conversando, teve muito do que você trouxe, assim. Então, a gente acaba meio que autobloqueando, de certa forma, né? E tem também um aspecto também meio de ansiedade. Eu tenho alguns alunos também, a gente deu aula ano passado de projeção astral, a gente vai dar ano que vem também, e as pessoas ficam ansiosas, né? Nossa, mas eu quero projetar, eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu não sei que mediunidade que é. E aí eu falo, cara, eu super entendo, eu adoro o teu empenho e tal, só que se tu fica com ansiedade, a tua própria ansiedade vai bloquear o acesso. É um quadro obsessor ali, né? Exato. Então, assim, a forma sentimento ali de ansiedade acaba, infelizmente, contribuindo para bloquear ali. Então, essa autoconexão, né, esse silenciar de pensamentos, né, eu ouvir você internamente, é um processo que cada um acaba desenvolvendo de modo muito individual, né? É bem isso. Exatamente. Mas é o caminho, né? A gente perdeu essa estrutura, né, de integração entre o campo do sentir e o campo do racional, né? A gente entrou numa polaridade do hemisfério do cérebro mais para o campo racional. E sem entender
muitas pessoas acham que isso é uma inteligência, né? Você desenvolver o racional, você ser extremamente racional, mas é uma distorção de aprisionamento neural também, né? Então a gente está nesse processo de transição que é reaprender a sentir, mas não a sentir aquela estrutura de emoções, de traumas, de medos, de bloqueios, mas de fato acessar o nosso guia interior, a nossa consciência interior, né? Por isso todos os processos de limpeza também, porque se a gente está com várias questões ali, limpeza física na questão de alimentação, detox, né? Porque tem a ver com o sistema hormonal também, e a limpeza de quadro obsessor, de contratos, enfim, porque isso vai também bloqueando os seus acessos, né? Chips, implantes, dispositivos, nanotecnologia, etc. Então, tem que tentar se readaptar a uma estrutura neural que nos conecta com nossas consciências superiores e não que conecta com a estrutura neural vigente, né? De dualidade. E aí é um processo que é um pouco mais... Eu vou interromper rapidinho. A Aline Tatiane fez uma pergunta para ti. Ela colocou: Vic, estou curiosa para saber um pouco mais sobre como foi a sua transição de carreira. Como foi para você iniciar o posicionamento da sua área atual? Conta um pouco para a gente. Então, na verdade, existiu muito julgamento interno e externo, né? Porque pensem que eu era totalmente da parte do sistema, trabalhava em multinacional, totalmente, né, sistema 100%. Então, tinha feito uma faculdade, tinha feito todo um processo ali. Então, foi bem desafiador, né? Ninguém era a favor disso. Mas, basicamente, eu comecei pelo Instagram e comecei a compartilhar conteúdos, posts, pensamentos, consciências, coisas que eu aprendi ao longo dos anos que eu não trabalhei como terapeuta, mas que eu vinha estudando com a espiritualidade, o autoconhecimento. E comecei a criar alguns modelos de atendimento, divulgar, as pessoas começaram a gostar dos meus vídeos, dos posts, começaram a marcar atendimento. E ao longo do tempo é aquela história, caminha que o caminho se abre, vai se desdobrando, você vai entendendo isso aqui, eu preciso ajustar, isso aqui já não faz mais sentido, isso aqui eu preciso colocar outra técnica. Então, por exemplo, eu comecei, se você for olhar no meu, eu tinha um outro Instagram, que não é esse, é um outro que eu comecei, que era um Instagram pessoal e que eu transformei ele em profissional. Só que em determinado momento ele já estava uma mistura de muita gente, já não estava legal a energia ali, e aí eu recomecei. Aí fiz esse Instagram em novembro do ano passado, eu fiz esse novo Instagram. E aí, porque aquele Instagram eu já tinha passado por vários processos. Era Victória Pessoal, depois era Victória Coaching, aí depois virou Victória Terapeuta Holística, psicoterapeuta. Aí depois comecei a ir avançando, eu comecei a trabalhar, eu tive uma resistência em trabalhar com a apometria cabalística, com a apometria de uma forma geral, porque eu estava muito apegada ali aos processos de psicoterapia, então chegou um momento que eu tive que, a galera cortou todos os meus clientes, eu tive que fazer a transição forçada de novo. Então, eu fui fazendo transições e hoje eu estou numa nova transição. E cada transição a gente tem um posicionamento diferente, né? A forma que você se transmite o seu trabalho. Então, agora eu estou num posicionamento onde eu estou cada vez mais deixando os atendimentos individuais para cada vez mais ir para o campo de trabalhar com grupos, com cursos, com os livros, com as canalizações, né? Por isso que está tendo bastante mudança aí. Mas foi conforme eu fui caminhando e o meu posicionamento foi todo no Instagram, sempre. Né? Sempre 100% no Instagram. Eu vou te fazer a pergunta já, Gabriel, mas antes eu queria fazer a pergunta que já vai entrar nesse assunto aí da pergunta que você trouxe. Como que foi o seu primeiro contato com a apometria cabalística? E aí, logo em seguida, eu faço a pergunta do Gabriel, que está ali dentro do contexto. Eu acho que já vai acabar respondendo também um pouquinho.
Então, foi um processo bem interessante, na verdade, e bem importante para mim, porque o meu trabalho ele saiu daqui para cá, deu um salto imenso, assim, depois que eu comecei a trabalhar com essa estrutura da apometria cabalística. Eu já trabalhava com a linha, sempre trabalhei com a linha da arrometria, né? Então, eu tenho uma afinidade muito grande com a escola iniciática da arrometria. Nunca senti no meu coração em fazer outros tipos de formações holísticas fora. Então, fiz formações complementares, mas não para trabalhar com outras técnicas holísticas além da arrometria. Então, 100% do meu trabalho, além das minhas canalizações, junto com a egrégora da arrometria. Depois que eu passei por esse processo da psicoterapia, eu comecei a atender os clientes com apometria à distância. E o que eu fazia nesse processo? Eu marcava um horário com aquele cliente, ele se conectava, entrava em meditação e eu ficava no meu local ali, né, no meu escritório. E aí o que eu fazia? Eu desdobrava, entrava em contato com o campo desse cliente, ancorava as egrégoras, chamava a galera para trabalhar e muitas vezes eu ia junto para os lugares. Então eu ia para os hospitais, eu ia, às vezes entrava em umbral, acessava ali os registros, enfim, fazia um trabalho conjunto. Só que eu comecei a notar que isso começou a me desgastar energeticamente de forma absurda, assim. Então, chegou um ponto que, às vezes, eu fazia uns 5 atendimentos por semana, e aí, nisso, eu aplicava as técnicas da cura quântica estelar e orixá reiki. Eu fazia uns 5 atendimentos por semana e eu já ficava muito cansada. E aí, chegou um ponto que, claro, tinha outros fatores, eu não cuidava muito da alimentação, tinha outros fatores ali. Mas chegou um ponto que eu comecei a receber muito ataque espiritual. E aí, as coisas aqui em casa começaram a quebrar, as coisas começaram a dar errado, o negócio começou a tomar uma proporção que não era legal, né? E aí o Rodrigo, ele lançou o curso, que é um curso que ele deu poucas vezes até, desde que ele lançou, que foi o curso da Arrometria Magística, né? Sim. E aí eu me inscrevi, o primeiro curso foi aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quando ele fez. Até eu tenho o livro ali, mas tem a apostila, nem era o livro original que é hoje. Eu tenho o livro também. Eu me inscrevi nesse curso e quase que eu não fui no curso, porque uma semana antes do curso deu tudo errado. O carro quase bateu, as coisas aqui em casa tudo quebrando, o dinheiro que eu tinha para fazer se foi, enfim. Tudo aconteceu para eu não ir no curso, mas eu fui no curso do mesmo jeito, né? E aí, é bem aquela história, quem já não passou por isso, né? Quando tá para fazer um movimento importante na vida, acessar uma coisa importante, parece que tem uma energia que puxa ao contrário, né? E a gente tem que insistir para fazer, porque a transformação vai ser equivalente ou maior a essa energia que puxa o contrário. E aí eu tive contato com essa parte mais cabalística, né, da linha da cabala, com esse curso da estrutura da arrometria cabalística. E dentro desse curso, a gente aprendeu que algumas estruturas de unir mandalas, de geometrias, de pontos escados, de linhas, que são de estruturas da cabala, com já as estruturas existentes, então com a cura quântica estelar, com o orixá reiki, com a ordem Amaryllis, e com elementos magísticos para potencializar esse trabalho e para criar um campo de proteção, onde não seria mais o teu ectoplasma que seria utilizado e de uma forma rastreável para atender o cliente com a apometria. Seria justamente todo esse campo. Então foi um trabalho muito interessante, que eu acredito que eu tenha sido uma das únicas pessoas que chegou em casa e preparou todas as mandalas. Então eu comprei uns EVAs enormes, desenhei todos os pontos escados, todas as mandalas, comprei materiais, todos os materiais, elementos que eu precisava para fazer as apometrias. Dentre isso se vai os pontos escados, as mandalas, cristais, vai várias estruturas. O que são os elementos mágicos, né? São como se fosse o que a gente vê na Umbanda, no Candomblé, de oferendas. Então, os elementos mágicos dessa estrutura são oferendas, que é o quê? Traz um gradiente de ectoplasma para aquele trabalho ser realizado.
Então, fruta, bebida, charuto, ovos, enfim, o que você puder usar ali. Eu já trabalhei com carne, não foi uma experiência bacana, não trabalho mais. Já trabalhei com ovos. Os ovos também não foi uma experiência muito legal. Trabalhei bastante tempo com ovos, porque ele puxa bastante carga ali dentro do atendimento, mas depois eu combinei, gente, não tá dando mais para trabalhar com ovo, vamos trabalhar com outra coisa. E aí a gente foi montando. Mas o que acontece? Dentro dessa estrutura, você monta uma mega estrutura. Então você trabalha dentro do que a gente chama de apometria cabalística com diversas vertentes. Então a gente vai trabalhar com a linha dos orixás, exus e pombagiras, que vão fazer todo um trabalho de resgate a nível, principalmente ali terrestre, nas questões de ancestralidade, resgate de umbral, quebra de contratos, negociações. A gente vai trabalhar com a linha estelar também, porque muitas coisas são desdobramentos estelares, então contratos com extraterrestres, chips implantes, questões nas linhas do tempo, inclusive, por último agora, há uns meses eles me mostraram um trabalho que eles estavam fazendo no campo das pessoas, que era um trabalho de corte de hologramas das linhas do tempo, na própria estrutura do simulador encarnacional e da cúpula de cristal. Sim. Que são hologramas dos que foram implantados no teu simulador e são hologramas que são implantados nos teus ciclos encarnacionais da Terra. Então, eles começaram a fazer uma varredura dentro desse processo também. E aí a gente consegue fazer com a ordem Amarilis, com todos... Como? Hologramas temporais que são colocados dentro da estrutura neural do projeto. Exatamente. E é proposital para te distanciar do código de acesso do teu próprio sistema neural. Exatamente. E aí eles começaram a me mostrar que eles estavam fazendo esses desbloqueios também, né? E aí a gente trabalha com a estrutura da ordem Amarilis, principalmente com o sagrado feminino. E a Cabala entra nessa estrutura dos próprios pontos riscados que a gente tem na estrutura da Cabala, dos elementos magísticos e das mandalas específicas dessa estrutura. E aí a gente monta todo um campo onde a gente consegue trazer uma sustentação. Sim. Então, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, falando ali para o Gabriel e para a Tiriel, para o pessoal que está assistindo, eu parei de entrar no campo das pessoas. Porque Sim. esse trabalho, o que acontece? Você faz as ativações desse trabalho, com toda aquela estrutura que você monta ali, e você entrega para o ancoramento fazer o trabalho. Então, você não entra mais no campo da pessoa, você não vai querer fazer resgate, você não vai querer... Eu falo para as pessoas, eu quero nem saber o que tem no teu campo, eu quero nem saber por que a estrutura de tal Exu apareceu no teu campo, entendeu? Porque Sim. eu não quero me envolver nas suas tretas, sabe? Eu vou te falar assim, minha gata, eu tenho uma gatinha menor, ela acabou, eu tenho um padê, eu tenho um padê para minha pombagira, tá bem aqui, bem do outro lado aqui do escritório. E aí eu coloquei uma pedra ágata vermelha para segurar ali um espelho, né? Que a minha pombagira pediu para colocar um espelho ali. Uhum. E aí eu pedi para minha esposa tirar lá a gatinha porque ela bateu na pedra e aí derrubou o espelho. Então, essas estruturas que você comentou, eu tenho aqui. Como eu fui iniciado no sacerdócio dentro da Umbanda Molocô, eu tive que passar pelos os 7 preceitos, os 7 amacis das 7 linhas da Umbanda. Então, eu tive vários meses de discussão sobre os orixás. E aí, as entidades catiças, Exu catiço, Pombagira catiça, que são os que encarnaram, né, no planeta Terra, e depois ganharam o título ali de Exu e Pombagira e passaram a trabalhar com as hierarquias. Tem alguns Exus e Pombagiras que não encarnaram no planeta. Daí não são chamados de Exu e Pombagira catiça. Então, são outros Exus que fazem a ponte da linha terrestre com a linha dos seres multidimensionais, aí, dos extras, né, das consciências.
Isso, das consciências extraterrestres. E as intraterrestres também, as cidades intraterrestres também. Então, eu tenho agora, no momento, eu tenho 3 pontos de força aqui. Eu estou olhando para eles aqui, está atrás de mim. Aí eu estou com um padê de uma pombagira específica, que eu estou psicografando o livro dela. E a estrutura é muito similar da forma com que eu trabalho. Então, muitas vezes eu não abro mais eu não abro mais o computador de bordo para verificar os registros que tem daquela pessoa dentro dos arquivos do computador de bordo do comando estelar ou da configuração multidimensional. Eu só acesso quando eu faço a técnica de registro atômico, que é quando a gente faz a conversão lá para uma nave específica da confederação multidimensional. É como se eu digitasse o nome assim, da pessoa no computador de bordo. Mas o que é feito de fato é, eles pegam como se fosse uma espécie de amostra do DNA adâmico. Isso. Aí é colocado numa máquina que ele sequencia o GNA, como a gente chama, né? E através do GNA ele faz um retrospecto da supramônada. Exato. E verifica ali como que a supramônada se dividiu em mônada, quais foram as experiências monádicas que começaram a desenvolver projetos. Depois, quando a mônada se desdobrou em eu sou, quando o eu sou se desdobrou em alma, quando a alma se desdobrou em fractal. Então, o registro adâmico é o único atendimento que é o mais longo que eu faço. É 2 horas de sessão. Porque, no primeiro momento, o paciente fica deitado, e aí tem alguns mercados específicos que a gente utiliza quando o paciente fica deitado. Então, a gente desdobra o paciente, eu coloco ele na máquina de cura, o pod de cura, enfim, dependendo do tipo de tecnologia, tem os nomes diferentes. E enquanto ele está recebendo o atendimento ali das equipes espirituais, eu faço uma projeção múltipla, né? Eu fico com uma parte de mim atendendo a parte médica e tal, e analisando contratos, aquela coisa toda, e a minha outra parte fica lá analisando o sequenciamento do GNA. E aí quando a gente acessa lá parte das informações da supramônada. Nesse atendimento, a gente acabou descobrindo que algumas das pessoas tinham mais de uma supramônada registrada nas naves da Confederação Multidimensional. E aí, recentemente, eu recebi umas ativações aí da Federação de Andrômeda, que eles me apresentaram lá alguns símbolos de ativação da Ordem Goronandek. Quase ninguém fala. E eles são muito atarefados também, eles trabalham bastante. E eles trabalham bastante com o comando temporal e com a Confederação Multidimensional também. E aí, nesses trabalhos, a gente descobriu que a Ordem Goronandek tinha acesso a algumas hipermônadas. Eu não sabia que existia hipermônada até pouco tempo. Hipermônada é como depois espaço, na verdade, né? É depois de supramônada, né? Então tem alguns seres que já estão no patamar que estão atemporais, que as linhas temporais já não infundem características ou já não tem nenhuma relação energética com eles, porque eles conseguem caminhar pelas linhas temporais livremente. Alguns dos seres que trabalham na Ordem do Goronandek fazem isso, no comando temporal também. Então, a gente não para essas estruturas através de alguns desses que a gente recebeu e dessas estruturas terrestres. Então, literalmente, eu consigo ver o padê de onde eu estou aqui. Eu estou com um padê aqui, inclusive eu até mandei foto pro Gabriel, do padê da Pombagira, e eu tenho outro ponto de força aqui de alguns Exus, e tenho um ponto de força específico só do Exu, o Caboclo Pantera e o Caboclo Leopardo, que trabalha também conosco. Então, é bem similar, assim. Então, eu já não acesso. As pessoas ficam, às vezes, perguntando, mas o que aconteceu e tudo mais. Olha, eles resgataram 3 obsessores, um desses obsessores já estava te perseguindo já de um outro planeta e tal. Então, a gente tenta se adequar ao tipo de linguagem, né, que cada paciente tem. Não adianta você chegar para um paciente que nunca leu nenhum livro da espiritualidade, desses livros mais avançados, e chegar e elaborar um relatório estruturado, aquela coisa e tal. Porque acho que um tanto
fez. Ele vai ler e vai falar, ah, legal, parece ficção científica. Eu vou falar, mas parece mesmo, o que eu posso fazer? Na verdade, o que você falou, muita gente acha que na verdade, pode ser que seja diferente do que muitas apometrias são feitas, porque se a gente for olhar pela estrutura mais conhecida de apometria, associa-se a apometria muito à questão dos orixás, dos exus, dessas linhas, né, nos centros. Só que dentro das tecnologias que a gente tem disponíveis hoje, é possível trabalhar com diversas linhas em conjunto e unir essas linhas para fazer um trabalho cada vez mais potente. Então, isso que você falou, por exemplo, desse trabalho do registro adâmico, é interessante porque algumas coisas eles vão me mostrando ali, né? Eu só fico de longe, assim, eu não desde que eu comecei a fazer dessa forma, eu já não entro mais no campo da pessoa para fazer o trabalho, mas num dos desdobramentos eles me mostraram também algo bem similar a isso que você trouxe, só que era numa estrutura da Ordem Santa Esmeralda, que era um centro tecnológico, e aí tinha uma estrutura insectoide, né? E aí ele me mostrou um monitor onde eles faziam o monitoramento da estrutura do DNA, da estrutura GNA, né, dessa estrutura de cada paciente e cada aluno que passava por aulas, cursos e atendimentos. E o que era feito? E aí o que eles iam fazendo? Eles iam monitorando, né, como que essa estrutura genética ia se desdobrando a partir de cada atendimento, a partir de cada aula, como que ia mexendo nas células e na estrutura genética, que ia se tornando mais harmônica, muitas vezes, a partir de cada aprofundamento ali, né? E em especial, para quem faz atendimento individual, acaba sendo mais profundo, porque aí eles conseguem desdobrar aquele ser em várias salas simultâneas, né? Onde eles fazem um processo de um trabalho em várias linhas, e esse trabalho serve para a codificação também das novas estruturas de GNA que eles estão fazendo para a nova estrutura do eu, do humano, né? Do humano, que é numa estrutura mais cristalina. Então, na verdade, eles, dentro dessa estrutura, quando a gente trabalha... O que é trabalhar com apometria? A gente desdobrar as linhas temporais para fazer... trabalhos com pesas, resgates, enfim, em várias linhas. Só que muita gente acaba desistindo de trabalhar com apometria, por quê? Porque quer realmente entrar no campo do outro, porque acha que tem que ir fazer este trabalho, porque acha que tem que resolver limpar o campo do outro. E aí deixa a sua assinatura energética, deixa a sua rastreabilidade e muitas vezes entra no entrelaçamento quântico com o quadro obsessor do outro. Quando a gente consegue unir a outras ferramentas, outras estruturas e a nossa própria forma de pensamento do próprio terapeuta não está em querer resolver a vida do outro, e sim ser um canal, que é o que de fato a gente consegue fazer aqui no planeta Terra, só ser um canal. Só ser um canal. Não tem nada mais do que a gente possa fazer. Porque quem tem as proteções, quem tem as estruturas, é a galera de lá, entendeu? A gente aqui é só o canal que vai conectar a estrutura de uma pessoa ao seu próprio comando, a sua própria estrutura de equipe, enfim, só o canal. Quando você entende que você é só um canal e deixa a egrégora atuar, você mesmo se protege dos atendimentos, você utiliza outros elementos que não utilizam o seu próprio energia, o seu próprio ectoplasma, consegue atender muito mais gente e o trabalho é muito mais efetivo. O trabalho funciona muito melhor. Eu tenho uma aluna do primeiro curso, acho que umas 2 ou 3, na verdade, dos primeiros cursos de apometria que eu dei muito tempo atrás, que ainda fazem esse processo, às vezes até. Ah, tem um fractal lá no umbral, vou desdobrar lá para o umbral junto com os eixos de pombagiras lá para ajudar no resgate. Eu falo, cara, não vai. Os Exus têm treinamento, as pombagiras têm treinamento, os caboclos têm treinamento para isso. Os caboclos da linha da esquerda, os pretas velhas da linha da esquerda, têm treinamento para isso. E aí é complicado, assim, porque muita gente acaba se... Ah, poxa, mas eu consigo fazer desdobramento para lá. Não, tudo bem. Não é realmente todo mundo que consegue fazer projeção para umbral. E mesmo que você possa, em tese a gente não deveria. Porque você se
contamina. Se você vai sem treinamento, vai sem você ativar alguns mercabas ali que vão impedir que você se contamine com toda a energia mórbida que tem no ambiente, não vai. Não tem para quê. E aí um outro ponto que você falou que é muito importante isso. A gente é um canal mesmo. A gente não é para a gente sanar todos os problemas do paciente. Não é nossa responsabilidade. Ele precisa percorrer alguns dos caminhos. Inclusive, percorrer alguns dos caminhos que ele mesmo programou no simulador antes de entrar em ciclo planetário em planetas abaixo de 4D de frequência. Exatamente. Então, assim, não adianta eu chegar e falar assim, ah, não, eu vou tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. Mas parte dessa programação, das linhas temporais, parte dessas linhas temporais também foi ali algo que a gente programou, que a gente precisou programar para aprender. Poxa, eu vou ter uma encarnação assim meio sofrida aqui nesse planeta, que vou aprender humildade. Nesse outro planeta aqui, eu vou me envolver em umas encarnações que vai se envolver com guerra, porque eu vou aprender o significado da paz. Nesse outro planeta aqui, eu vou me envolver em outros experimentos. Então, cada um desses planetas que a gente teve encarnação, teve ali um propósito durante esse aprendizado complexo, multidimensional que a gente vive. Se a gente tenta alterar qualquer tipo de programação, inclusive sem a aprovação dos respectivos conselhos kármicos, isso dá chabu, dá BO. Exato. Sabe? Mas tudo ego espiritual, né? Exato. Eu super concordo com a tua forma de trabalhar. É muito similar à nossa, inclusive. Eu vou só fazer a pergunta do Gabriel, senão ele vai falar comigo. Ah, eu fiz pergunta que você não fez. Aí eu vou falar aqui. O Gabriel mandou, Vic, na apometria cabalística, como os pontos indicados elementos mágicos auxiliam na proteção do terapeuta? Acho que você já respondeu, mas eu vou deixar você responder de nono. E o risco de contaminação energética pode ser muito baixa com essa estrutura? Você já comentou, mas fica à vontade. Pode falar. Não, a forma de mitigar isso é através de utilizar esses elementos para você entender, né? Tudo é energia. Então, da mesma forma que você tem energia, uma fruta tem energia, uma flor tem energia, enfim, tudo, um cristal tem energia. O que acontece? Ao invés de você usar a sua energia, você utiliza a energia dessas estruturas, né? Para ancorar o trabalho. E aí o risco de contaminação diminui muito, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui. Ele perguntou aqui, o Gabriel também. Falou, como que você monta a estrutura de ponto riscado e elementos mágicos para cada atendimento? Você faz uma leitura do campo antes, a hierarquia já te passa antes o que precisará ser usado? Então, sim, eu faço uma leitura de campo antes. Por quê? Porque existem alguns quadros magísticos mais profundos ali que eu não ouso nem ser canal, tá? Por quê? Porque tem tanta estrutura de negativada ali que eu recebo pau e a pessoa, e piora a vida da pessoa. Por quê? Porque não tem tanta força e sustentação a apometria a ponto de lidar com o exército de quiumba, com o exército sabe? Então, assim, eles começam a atacar o terapeuta e a pessoa. Por quê? Você não consegue matar os caras. Sei lá, um exército de 100 contra um exército de 1000. Então, você não consegue matar os caras, você toma pau. E eles vão piorar a vida da pessoa porque ela foi buscar ajuda, que é para ela cada vez menos querer buscar ajuda, né? Então, é feita essa variação justamente para entender, posso ou não posso atender? O que é feito nesse... O que tem nesse campo aqui, né? Se eu não puder atender, eu já encaminho. Ó, eu encaminho geralmente lá para o Luiz, lá para o Efraim, para as estruturas de candomblé, mas eu sempre digo, se você conhece outro centro, enfim. Por quê? Porque esses lugares têm a sustentação necessária para fazer um trabalho de um porte muito maior que eu não tenho. E nem tenho interesse em fazer. Deixa eu te perguntar rapidinho. Aí tu consulta o pêndulo com o nome do paciente para confirmar se você consegue lidar? São várias ferramentas ali. Eu utilizo os tarôs, então a base ali dos tarôs da arometria, misturo todos eles ali, cura quântica, orixá, reiki, da apometria, que tem os símbolos da apometria magística, tem a Maris, né?
E aí, conecto ali com o campo do paciente, com o campo do tarô, tiro as cartas. E na medida que você vai lendo as cartas, você se conecta com a hierarquia espiritual, eles vão te dizendo, né? Tem isso, tem que trabalhar fulano, ciclano, beltrano, tem isso, pode ou não pode atender. E aí, se você quiser, pode usar o pêndulo para confirmar também. Mas no início, como eu estava iniciando e ainda tinha insegurança, eu utilizava tudo que eu tinha. Hoje eu já não utilizo mais, porque eu já tenho mais essa facilidade. Então, no início, eu tinha uma lista de oferendas e eu ia lá e pendulava, e perguntava o que eu tenho que usar. Hoje eu já sei mais ou menos, o que tem que usar, fulano? Você vai usar isso, 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 isso e aquilo. Tá. E aí, como é que vai ser? Vai ser assim, assim, assado. E basicamente eu montei ao longo do tempo um protocolo, né? Que é o protocolo ali que monta, que é a mandala base. Cada pessoa, por mais que eu faça vários atendimentos simultâneos, cada pessoa vai ter uma mandala específica com o seu nome, data de nascimento, endereço, as informações, a foto. Vai ter as ferramentas ali, então, ferramentais, tridentes, espadas, machadinhos, enfim, que são a representação dos elementos magísticos, né? Cristais e todas as oferendas ali e os elementos magísticos correlacionados, né? Então, tem todo um fundamento aí para fazer esse trabalho. Então, acho que eu respondi a pergunta, né? Então, como você monta a estrutura... faz a leitura do campo antes e já passa o que precisa ser usado. Eu achei curioso que você acabou mencionando o pai Efraim. Há um tempo atrás, o Gabriel sabe dessa história. Eu peguei uma paciente que estava com um obsessor multidimensional. Era absurdamente intenso esse tipo de obsessão. Eu consegui localizar o nome do obsessor. Eu consegui, inclusive, localizar o quadrante, o setor e a estrela específica do planeta específico que ele veio. Eu mandei até para o Rodrigo na época. Então, acho que isso tem uns 2, 3 anos, o Gabriel ficou sabendo. Eu mandei até os prints lá da conversa que eu tive com o Rodrigo. Aí, primeiro eu mandei pro pai Efraim. Pai Efraim, aconteceu isso e tal, é um ser assim, assim, assado, é um Alpha Citrac. Eu sei quem que é e tal, tem o nome dele e tudo. Aí o pai Efraim leu e falou assim, nem me passa o nome. Eu não vou atender isso daí, não. Passa pro Rodrigo. Tá bom. Chamei o Rodrigo no WhatsApp. Vê só. Aí eu falei, Rodrigo, é o seguinte. Aí eu abri lá, eu tenho um mapa das 88 constelações, né? São as 88 constelações clássicas da astronomia. Mas eu tenho outros mapas aleatórios de outras constelações que tá fora dessas 88 constelações. E esse ser, por um acaso, estava numa estrela que fica fora dessas 88 constelações. Aí eu peguei o print do mapa, circulei a estrela, falei, Rodrigo, é o seguinte, tem um Alpha Citrac aqui, bicho, numa paciente, tá perseguindo ela a 4 planetas, e agora no 5º na Terra, e, cara, eu já tentei alguns símbolos da cura quântica, né, do Orixá Reiki, coloquei símbolo de Orixá, coloquei um Xangô, coloquei um Excalibur, sabe? Coloquei uma parada tensa. Você não usa um Excalibur em qualquer atendimento. Você não usa um Miguel, um Salafiel em qualquer atendimento. O Omivá, Ariel, o Atera também, né? Eu utilizei para remover microchips, etc. Mas o bicho não saía, nem coçava, ele ficava rindo da minha cara. Eu vi ele rindo na projeção. O Rodrigo, cara, falou pra mim, bicho, não vou meter a mão nisso aí não. Eu não sei qual que é o processo kármico que ele tem com esse ser, né? Sim. Aí eu falei, mano, o Rodrigo não vai mexer, o pai pra mim não vai mexer. Aí eu falei, quem que eu vou chamar? E aí veio um maluco da Ordem Kumara, o Gabriel, sabe, ele ouviu lá o meu áudio quando eu fiz a iniciação lá em 2011, Cura Quântica Estelar. O Rodrigo pede para gravar o áudio lá, né? Quando ele toca no Ori e fala parte da tua carta estelar lá. E o meu áudio tem 9 minutos, né? E aí eu comecei a relembrar de algumas ordens que eu já tive contato e que não são mencionadas
né, nos livros do Rodrigo, né? De 2, 3 anos pra cá, eles começaram a aparecer alguns atendimentos. E aí um cara da Ordem Kumara que me conhecia, me chamou pelo meu nome estelar, inclusive, virou e falou, ó, bicho, é o seguinte, tem uns caras da Polícia Temporal e da Ordem Goronodec que conseguem lidar com isso. Eu sei um símbolo deles só. Vou te passar o símbolo e ver se ajuda nesse processo de desobsessão. E assim, a paciente, durante o processo da apometria estelar que a gente faz, o primeiro atendimento, ela incorporou o obsessor. Eu comentei isso com o Gabriel até. Não é sempre que isso acontece. E outra, principalmente quando o paciente não é médio de incorporação. Quando a pessoa não tem mediunidade de incorporação e ela incorpora o obsessor, bicho, o negócio tá feio. Tá feio real o rolê. Então, assim, aí a gente colocou lá o símbolo da Ordem Goronodec. Esse foi o primeiro contato que eu tive. Recentemente eles passaram mais símbolos, mas aí vem um maluco da Polícia Temporal, junto com uma egrégora meio grande da Ordem Goronodec, e falou assim, ó, bicho, é o seguinte, a gente vai isolar a linha do tempo, vai prender o cara numa linha do tempo, e a gente vai utilizar uma tecnologia que tem, que é um outro comando que eu cito no nosso curso, que é o comando supratemporal. Eles criam uma prisão temporal ao redor de um baba quiumba, ou de uma iaba quiumba, que está alguns níveis acima de um quiumba. Esse obsessor multidimensional que eu tive, infelizmente, o encontro, era um baba quiumba multidimensional, que eu não sabia nem que existia. Eu só achava que existia baba quiumba terrestre, eu não sabia que existia baba quiumba multidimensional. Aprendi recentemente. Bom, em resumo, conseguimos resolver e tirar numa segunda sessão. Eu pedi para ela voltar uns 15, 20 dias depois. Eu falei, eu vou ter que estudar o seu caso, porque eu não sei como remover esse quiumba, esse baba quiumba que está com você. E aí, com o auxílio da Ordem Goronodec, comando supratemporal, comando temporal, polícia temporal, eles criaram um isolamento temporal ao redor do baba quiumba, prenderam ele numa prisão temporal e falaram, bicho, tu vai ficar aqui até a gente dizer que tu vai sair. Pronto. Ficou lá. Tá lá. Não sei que esse que é o ponto, né, Uriel, das pessoas entenderem, principalmente os terapeutas que estão aqui, que na verdade, assim, as pessoas podem se perguntar, né, mas como que eu vou fazer esse processo se daqui a pouco eu não tenho os mesmos acessos que o Uriel tem, ou que a Vic tem, ou que fulano tem, ou ciclano tem? Como que eu vou fazer? É o que mais as pessoas têm que entender, não é você que faz. Só que quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue direcionar isso para quem faz. Entendeu? Exato. Então, é aquilo que eu comentei. Às vezes você não sabe por que vem xoroquê na estrutura de um atendimento de uma pessoa. Você já pensa, caralho, essa pessoa, o que essa pessoa fez, né? Lascou. Mas assim, se veio o xoroquê para atender, então deixa o xoroquê atender, porque ele vai arrumar a estrutura para resolver. Exatamente. Quando você mencionou o pai Efraim, eu lembrei que o pai Efraim me recomendou 2 pacientes. Esse foi um deles. O pai Efraim falou, não mexe não, pode atender. Aí eu falei, mano, lascou-se, velho. Não entendo. Cara, se o pai Efraim... Eu conheço outro babalorixá também, que já me mandou um paciente. Falei, cara, meu babalorixá de confiança não atendeu, bicho, eu não sei o que o povo poder fazer aqui. Mas é que tá. Eu não vou falar. Umas semanas depois eu recebi um relatório do comando temporal e eles me contaram que fim levou o baba quiumba. Mas o ponto por mais que a gente não tenha mecanismos ali, cara, eu sempre sou sincero com o meu paciente. Cara, eu não consigo. Eu não sei como te tirar isso daí. Eu vou perguntar para quem eu conheço, eu perguntei pro pai Efraim logo de cara. O pai Efraim fala com o Rodrigo. Falei com o Rodrigo, e aí o Rodrigo falou, tenta uns símbolos lá da apometria cabalística. Só que eu tinha acabado de comprar o livro 2 meses antes. Eu falei, cara, eu não tenho estrutura para dar suporte. Então, o que eu fiz? Aqui em casa, eu botei coluna Mahatma ao redor de casa. Aí eu botei um outro ponto riscado aqui. Aí eu botei ponto riscado de orixá. Eu nem botei ponto riscado, eu botei ponto riscado de orixá no chão.
Porque era um babaquiumba, bicho. Eu não sabia se o cara ia conseguir me rastrear. E, e eu com o cu na mão pra atender. Eu falei, mano, o Rodrigo disse que não ia meter a mão, velho. Como é que eu vou fazer? Então, assim, aí eu fiz um ponto riscado de orixá, botei coluna Mahatma ao redor do meu prédio inteiro. Como eu moro num bloco específico, eu botei ao redor do bloco inteiro, assim. Só pra garantir. Pode vir. Pode vir. E aí eu tentei usar o símbolo lá da Ordem Gorolandó. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla com os meus alunos também, porque assim, você tem que ter os seus pontos de força na sua casa, principalmente se você é terapeuta, né? Você tem que ter um altar, você tem que ter uma tranqueira, você tem que ter as suas mandalas, os seus cristais, né? As suas conexões ali. Você tem que fazer defumação na sua casa, você tem que tomar banho de erva, sabe? Isso é básico. É básico. Exato. Só que quando a gente começa como terapeuta, a gente queria que alguém dissesse isso pra gente, né? Porque aí até a gente tomar pau e descobrir esse negócio. É por isso que eu vou dar o curso. E eu vou dar o curso assim, ó, com rédeas na mão. Porque assim, a responsabilidade de atender, num caso similar a esse, enfim, é grande. Tem que passar anil. Tem que passar o agem africano na casa, no chão da casa inteira. Eu lavo minha casa de vez em quando com verbena, que era uma erva que era utilizada pelas civilizações que vieram antes da Grécia Antiga. Tinha templos antigos de deuses separados, antes da Grécia virar o povo grego antigo, que usava verbena para limpar templos. Eu limpo minha casa com verbena, sabe? E tem atendimentos que eu viro pro paciente e falo, ó, cara, me desculpa, eu vou me atrasar 10 minutos. O paciente anterior estava muito pesado, eu vou tomar um banho de erva e eu volto para te atender. É isso. É a responsabilidade de não contaminar o próximo paciente que vai vir depois. É isso. Sabe? É um processo. Mas, assim, também tem o fator, claro, que às vezes aparece para o próprio terapeuta aprender. Mas também tem o fator de que muitas vezes tem dois fatores, na verdade. Ou eles vão te mandar casos de pessoas para te testar, né? Para ver se você vai atender, se você sabe. Por exemplo, eu sei que eu não posso atender maldição familiar, né? Uhum. Agora, o meu ego vai querer atender? É um teste, né? Sim. Então, às vezes você é testado ali, mas às vezes o que te mandam é o que você pode atender, é o que você tem capacidade de atender, né? Então, quando existe uma certa proteção, de alguma forma, das equipes que trabalham com você, de mandar pessoas de acordo com o gradiente que você consiga atender também, de acordo com a sustentação que você consiga ter. E aí, o que você tem que estar atento? Aos testes. Por quê? Porque eles vão testar o seu gradiente de confiabilidade, né? Para ver como que tá o seu ego, como que você está atuando ali. Mas não tem dúvida que se eles mandaram para você esse tipo de caso é porque você ia se desdobrar ali, ia penar, mas ia conseguir de alguma forma resolver o rolê, né? Então não foi bem justo. Mas... Não vou mentir, não foi fácil. Mas é isso, é um aprendizado, né? Cada paciente que a gente acaba acessando traz um pouco uma pecinha do quebra-cabeça ali, né? É isso. É bem isso. A gente acabou se enveredando por outros assuntos, eu achei que pudesse acontecer. Deixa eu ler aqui alguns dos comentários. A Radiestesia com Giselda comentou: tenho 2 tronqueiras em casa, etc. Alguém perguntou aqui, a Dani Valente perguntou o que é a coluna Mahatma. A coluna Mahatma é uma técnica da arometria que faz limpeza de ambiente. Em resumo bem... Tem a ver com a radiestesia também, com algumas escudos aí de proteção. Limpeza de geobiologia, né? E tudo mais. Bom, eu queria ter mais tempo para fazer as outras perguntas, mas geralmente a nossa live tem uma média de 1 hora. E eu acho que a gente passou um pouquinho de 1 hora já.
Eu queria já, talvez, já ir para as últimas perguntas aqui para não tomar tanto teu tempo. Tu tem compromisso agora? Dá tempo de fazer mais uma pergunta, pelo menos? Não, faz aí, a gente dá uma agilizada. Eu só tenho que dormir mesmo, porque eu acordo às 5 da manhã para treinar. Sem problema. A gente pode fazer mais lives juntos, sem problema. A gente Mas tá tudo certo, as pode lives fazer. com o Rodrigo demoram 3 horas, né? Então eu tô acostumada. Te entendo. A gente pode fazer uma live no teu Instagram depois, aí fica gravado lá no teu também. A gente pode fazer essa troca, não tem problema. Eu vou pular para a última aqui, para finalizar. Depois de todo esse papo multidimensional mais complexo que a gente teve hoje, quais dicas e sugestões que você poderia dar para as pessoas que estão ainda iniciando o processo de estudo sobre Cabala, processo de estudo sobre apometria, processo de estudo sobre espiritualidade? Que dicas que você poderia dar para quem está assistindo e está começando nesse processo? Quando a gente fala da Cabala, existem muitas estruturas envolvidas. A gente tem desde a Cabala teórica até a Cabala prática, né? Até uma das perguntas que você tinha feito ali, né? Se existe essa história da Cabala sombria, enfim, né? E a gente tem que entender que tudo é energia. E para tudo, toda a energia ela se transforma em algo, né? Então, quando a gente porque tudo é uma cocriação. Então, por que existem os mundos manifestos? Por que as almas se desdobram, né? Porque é uma experiência. E dentro das experiências, para que a experiência ela possa ser mais rica, existe a dualidade. Então, a Cabala, ela é um princípio que estuda justamente essa dualidade, essa conexão entre o divino e a terra, entre a experiência e os atributos espirituais, né? Então, a gente vai ter muitos os desdobramentos teóricos. Eu, particularmente, tenho um livro que a Cabala, você até tinha perguntado de quando que vem a Cabala, né? Eu ouso dizer que a Cabala, na verdade, ela sempre existiu desde que os mundos manifestos existem. Porque é, de fato, a estrutura de estudo entre a existência biológica, a experiência, né, dos mundos manifestos com o campo espiritual. E isso sempre existiu. Só que dentro do planeta Terra, eu acredito que registros mais próximos que a gente tenha venha do Egito Antigo, justamente porque a Cabala ela foi introduzida através da escrita pelo Hermes Trismegistus, pela Ordem de Tote. Sim. Que já estava inserida desde os Atlantes, Lemurianos e outras estruturas. Então, eu, particularmente, tenho muita afinidade com a Ordem de Tote e todas as estruturas dos princípios herméticos, que é um formato que a gente fala do Kybalion, da Cabala, que é o formato teórico. Sim. Quando a gente vai para a parte prática da Cabala, a gente vai inserir para que a gente possa fazer a alquimia interior ou a alquimia mental, que é tão falada, as práticas, que tem a ver muito com os processos meditativos, né? E existem outros processos ritualísticos dentro da Cabala que são outras estruturas, que nem os 72 nomes de Deus, dos anjos, enfim. Tudo isso, Riel e pessoal, pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Então, sim, existe a Cabala sombria. Existe o que a gente chama de Cabala negra ou da Ordem do Dragão Negro, enfim. Por quê? Porque em algum momento, o que distingue o mestre de luz e o mestre das sombras? O como ele se tornou um mestre em dominar a energia e para que ele utilizou esse domínio da energia. Porque quando você aprende a dominar a energia ou entende como funciona o campo de energia, você não domina só a sua energia, você aprende a dominar a energia dos outros também. E aí, como que você utiliza isso para o bem ou para o mal? Né? Essa é a linha tênue entre o mestre de luz e das sombras. E é esse o processo de discernimento que a gente tem que buscar. Então, eu tenho feito os lives, né? Já acho que amanhã eu vou fazer a 4ª live de estudo dos princípios herméticos, que é justamente do livro Kybalion, que eu estou fazendo a leitura comentada desse livrinho aqui, né? Que traz os estudos da filosofia hermética do Egito Antigo e da Grécia. Então, amanhã a gente vai ler o capítulo do mentalismo.
Porque a parte teórica, justamente, dessa estrutura do entendimento de como funciona as leis universais, de como funciona o nosso ser. Então, a estrutura da Cabala é justamente a conexão, é de você entender como dominar a sua energia, como dominar a energia dos elementos, como alquimizar isso e como te conectar com o teu divino. Então, a gente vai ter a árvore da vida, os sefirotes, que tem correlação com os 32 caminhos da iluminação, com os 32 corpos sutis, com a geometria sagrada, com a flor da vida, com diversos outros desdobramentos, né? Tem um livro muito antigo, que é o livro Zohar, que vem da parte, da parte judaica, da parte hebraica judaica ali, que tem vários entendimentos. Mas, assim, o que acontece muito e que muitas pessoas se perdem, inclusive em atendimentos, eu vejo muita gente com contratos dentro dessa estrutura de ritualísticas. Porque em algum momento participou de escolas herméticas, de escolas cabalísticas, de escolas que traziam esses princípios, acabou aprendendo a dominar e se envaideceu através disso, acabou entrando em rituais e processos e acabou se perdendo, né? Outras conexões com falsos deuses. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue entre se tornar um mestre de luz e um mestre de sombras, um mago cósmico, né? Ou ir para outra estrutura, que é justamente todo o conhecimento que a gente busca, absorve, independente de qual for, o Zohar, o livro dos Caibalios, corpos herméticos, enfim, o próprio livro do Rodrigo, que é um livro muito bom, que é Geometrias e Oráculos, Magia Cabalísticas. Todo o conhecimento que a gente confere, ele precisa ser com foco na nossa ascensão, com foco na nossa iluminação, com foco no nosso processo interno, e como terapeutas, é um transbordar. Aquilo que você vive na sua vida, que você testa, que você pratica, que você é um exemplo, você transborda para o outro. E não você quer aprender para fazer para o outro ou para ter prosperidade. Porque se você ainda está com essa mente, você é um terapeuta do sistema. Você não é um terapeuta ascensional. Você é um terapeuta que quer ganhar dinheiro, impressionar o outro, quer que o outro te valide, quer que o outro fique te dizendo que você é bom, que o outro diga que você é inteligente. Isso não interessa. Por quê? Porque vai continuar aprisionado. Exato, exatamente. Então, esses dois linhas kármicas, eu vejo bastante também. Você falou exatamente isso. É a linha kármica de adoração a falsos profetas e a linha kármica de adoração a falsos deuses. Cara, é muito comum. É difícil. Então, muitos utilizaram exatamente dessas escolas iniciáticas para ganhos materiais. E parou ali. E não aprofundou mais. E aí também praticou magia que interfere no livre-arbítrio de outras pessoas e deixou uma série de rastros energéticos alimentando mais karma. E acontece, infelizmente acontece. É difícil, é complicado. E aí entra também, Uriel, um processo relacionado à mediunidade. Por que muita gente foi cortado a mediunidade também? Porque em determinado momento fez mau uso desse processo, através de processos magísticos, de dominação, de poder. Sim, exatamente. Das duas, às vezes eles testam, né? Às vezes eles cortam completamente e às vezes você nasce com uma mediunidade absurdamente sensível. Exato. E aí fala assim, ó, a gente tá te dando uma mediunidade de novo, tu usa ela com responsabilidade, que se tu fizer cagada de novo é a última chance, já era. Então isso acontece também. Enfim, mas é isso. Gratidão pelo papo, Vitória. Vamos fazer mais juntos. Eu acabei não conseguindo fazer algumas das perguntas, mas a gente bate outros papos depois sobre essa questão da Cabala Sombria. Talvez seja sido até providencial da espiritualidade ter esquivado um pouco das perguntas. Quem sabe no outro momento a gente aprofunda nesses outros aspectos das deturpações que teve ao longo do tempo da Cabala, né? Ou não, porque eu sou a favor de que foque na luz. Se você não quer ir para a sombra, foque na luz.
verdade. Meu babalorixá falava uma história da Orixá Orumilá, né? Ele falava que a Orixá Orumilá tinha tido eu nunca tinha ouvido falar isso, foi a primeira vez que eu ouvi, porque geralmente eu não sabia que alguns orixás tinham tido encarnações aqui no planeta Terra. Ele falou que a Orixá Orumilá teve uma encarnação no antigo reino Axum, que depois se tornou Império Axum, que invadiu o reino Kush, que depois foi invadido pelos assírios, que depois se misturou com as várias civilizações egípcias. E aí ele fala que a Orixá Orumilá tinha vindo do reino Axum já há mais de 12, 15 mil anos atrás. E aí ele fala que quando a Orixá Orumilá vai para o Egito, ela ensina fundanga para a magia egípcia. Então, fundanga é um processo que a gente usa na Umbanda, com pólvora, que faz aquela explosão e que detona a quiumba que tiver ao redor. O Zegum começa a correr quilômetros, não volta nunca mais, enfim. Às vezes é chamado de tuia, às vezes é chamado de tula também. Tem alguns outros nomes, né? Quando você começa a utilizar pontos riscados com pólvora e outros elementos ali. Então ele falava que a Orixá Orumilá, ela ensina fundanga para os egípcios. Ela já trouxe a fundanga do reino Axum, depois que eles invadiram lá a região do Egito Antigo, que ela traz parte dessa magia do outro lado lá do Mediterrâneo, e enfim, e ensina lá. Então, e aí ela fala também com relação ao uso da introdução, né? Depois que os judeus ficaram presos lá no Egito e tal, depois se libertaram, eu já ouvi dizer, não sei se existe, mas a gente pode conversar depois em outras lives, que existem alguns tipos de cabala que também usam pólvora para energética. Sim. E aí, um dos elementos mais místicos que é utilizado. Na linha do fogo, né? E aí você conecta essa estrutura da cabala com o Exu Brasa e todas essas outras estruturas. Exu Pinga Fogo, Exu Sete Brasas. Aí o Exu Mirim Brasinha, o Exu Mirim que também é versado em magia do fogo. Aí você tem também as salamandras de fogo. Aí você tem também os dragões de fogo. Enfim. E essa galera toda trabalha junta, né? Exato. E aí ele falava que quem ensinou fundanga pro povo judaico foi Orumilá. Olha que interessante. Ele fala já isso. Ele fala, Orumilá ensina para os egípcios ensinam para os judeus, nesse período que os judeus estavam presos lá no Egito. Então, quando chega já na Cabala, já é uma interpretação sei lá, enfim, tem algumas ramificações ali, né? Mas é isso. Gratidão. Gratidão imensa. Aceitar a live. Vamos fazer mais vezes. Vamos pedir também para o pessoal sugerir temas, né? Para a gente trazer alguns temas também em futuras lives. E espero que não comentar ali na live, se quiser algum tema específico também, a gente se organiza aí. Sim. Deixem perguntas, pessoal. A live vai ficar gravada, vocês podem deixar perguntas. A Vitória pode responder, eu posso responder depois, enfim. Fiquem à vontade. Gratidão por ter aceitado mais uma vez a live. Tá? Gratidão pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão e espiritualidade. Tchau. Tchau.